Olá pessoal, tudo bom? Agradeço a vocês que tiverem a paciência de assistir esse meu vídeo. Eu sou Ademir Barros dos Santos, eu sou doutorando e mestre em educação pela Universidade Federal de São Carlos, aqui no campus Sorocaba, e sou também coordenador da Câmara de Preservação Cultural do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira da Uniso. Então esse é meu histórico acadêmico, mas o meu histórico acadêmico me faz pesquisar bastante, e dessa pesquisa sai muita coisa. Em primeiro lugar, saiu esse livro aqui, que ele é resultado de 3 cursos que eu dei sobre a África, e esse livro foi, na verdade, determinado pela reitoria da Uniso que eu compilasse esses 3 cursos em um livro. Ele foi compilado, está aqui o livro, está disponível na internet, se alguém tiver interesse. O livro chama-se África, a Nossa História, a Nossa Gente, e ele está em todas as plataformas, bibliotecas digitais. E ele tem, na primeira parte, ele vai contar uma história da África, na segunda, a transferência de africanos para as Américas em si, com ênfase na diferença entre a negritude que tem no Brasil, no Caribe e nos Estados Unidos, porque são coisas bastante diferentes, são povos africanos diferentes, e os europeus também diferentes, inclusive religiosamente, que deu essas diferenças que às vezes a gente nota, e que infelizmente Antônio Risério resolveu publicar um artigo comparando os Estados Unidos com o Brasil, coisa que não tem absolutamente nada a ver. Mas eu continuo produzindo academicamente, produzi, por exemplo, a minha dissertação de mestrado, que também fala sobre esse tema. Ela vai discutir os fundamentos da circulação de saberes nos espaços religiosos de matriz africana. Está editado em 2 volumes. Um volume que é a pesquisa e análise, e outros depoimentos que eu colhi no campo. Mas, além disso, eu também tenho o prazer de poder escrever ficção. Se bem que as minhas ficções, quando eu vou olhar, na verdade, quem escreveu aquilo foi um negro que sou eu, porque eu não consigo me desvencilhar, graças a Deus, dessa minha personalidade de negritude. Então, às vezes eu ganho um concurso ou outro, ganho tenho um agrado ou outro, há muito tempo já. Eu tenho um primeiro prêmio que eu ganhei em Imperatriz, lá no Maranhão, um concurso que foi internacional, e eu fui agraciado com o 3º lugar com um conto meu. Mas também fui classificado em poesia, fui classificado em crônica. Então essas coisas, elas vão incentivando a gente a continuar escrevendo, né? Então eu ganhei também aqui no Festival de Poesia, Crônica e Conto, da Fundação Cultural de Imperatriz. Está aqui esse material que eu estou dizendo. Recentemente, num concurso que teve lá em Paranavaí, no FEMUP, Festival de Música, Poesia, eu ganhei está aqui neste livro, ganhei como poesia, ganhei como conto também, tudo publicado neste livro, e também tive a sorte de ganhar um troféu que é pesadíssimo, do qual eu muito me orgulho, que é esse troféu aqui, a Barriguda. Recebi 2, um pelo conto, um pela poesia. Academicamente eu continuo pesquisando ainda nessa linha da negritude, na continuação desta minha dissertação de mestrado, que eu já mostrei para vocês. Eu entrei com uma tese de doutorado, onde eu quero saber o seguinte: esse mestrado me mostrou que o Kabengele Munanga, sendo ele africano do Congo, e há muito tempo aqui no Brasil, é professor da USP, inclusive muito conceituado, acho que não só entre os negros, mas entre todos os intelectuais, antropólogo conhecidíssimo, como pode-se dizer mundial. Ele apresenta que a África tem em todo o continente, porque as pessoas pensam que lá, abrindo aqui um parênteses, às vezes dizem que a África é um país. Não, a África é um continente com 54 países independentes, e dependendo da contagem, 55, porque lá tem uma região que se chama Saara Ocidental, que está sob a administração do Marrocos, mas que se pretende de região independente. Então, se contar aquilo como um país, é 55, se contar como
uma região dominada pelo Marrocos, então fica em 54, por aí. E como existem esses valores civilizatórios, eu vim procurar saber se dentro da religião de matriz africana, especificamente o candomblé de matriz queto, esses valores civilizatórios estão. Por quê? Porque esses candomblés se dizem religiões de matriz africana. Logicamente, os valores civilizatórios africanos têm que ser encontrados lá. E eu fui e pesquisei exatamente isso. E é isso que deu a minha dissertação de mestrado, que eu já mostrei para vocês, até estou sendo mais ou menos repetitivo. Eu encontrei os valores civilizatórios lá, mas não simplesmente ditos, mas sim atuantes naquela sociedade. Que valores civilizatórios são esses? Primeiro, os mais velhos são respeitados. Existe uma ideia de que o mais velho tem mais experiência, e por ele ter mais experiência, ele merece todo o respeito, porque ele vai te transmitir tudo o que ele sabe. E ele não sabe só por si, mas ele traz a sabedoria ancestral, que aprendeu com os pais, que aprenderam com os avós e por aí afora. Então, esses mais velhos, e não o mais velho, sim o grupo de mais velhos, eles são considerados mestres, senhores, que devem ser escutados para que a gente apreenda com eles como foi o passado e este passado como está influenciando no futuro. Por que isso? Porque nós agora, presentes aqui, viventes, nós somos os ancestrais dos nossos descendentes. Nós também estamos agora como presentes, nos transformando em ancestrais. Então nós temos que trazer conosco toda essa sabedoria anterior e sabendo que essa sabedoria anterior não nasceu com a gente, ela veio dos nossos mais velhos. Então o mais velho, dentro da ideia do candomblé, ele é mais velho desde que nasce, ele é mais velho em relação àquele que nasceu depois. E o candomblé vai fazer essa divisão por faixas etárias de 7 em 7 anos. Então, antes de ser iniciado no candomblé, alguém é considerado um abiã. É alguém que se interessa pelo candomblé, mas não foi inserido na sua comunidade ainda, não passou pelos rituais. Aí, passando pelos rituais, ele é um iaô, ou seja, a noiva do orixá. Né? Seja homem, seja mulher, porque para os africanos, principalmente os iorubá, você não tem a diferença de gênero. Então é a ordem de chegada. E aí Iaô, porque é quem chegou depois. Seria uma segunda esposa, que foi admitida naquela sociedade depois. Então é o Iaô, seja homem, seja mulher, enquanto não completar 7 anos, é tratado como uma criança. Então essa minha vivência com o candomblé, com essa evolução, com essa divisão de faixas etárias, por exemplo, ela é presente. No candomblé, como é presente, é valor civilizatório africano, assim como é a comunidade, e as transferências dos saberes sempre pela oralidade, porque a oralidade dá a possibilidade de você expandir a memória. Quando você está escutando, mas está vendo tudo em volta. Existe um pesquisador que ele diz assim, que a leitura, ela não curva as esquinas, mas a fala sim. Então a oralidade precisa ser valorizada nesse sentido. E a minha vivência com esse tipo de sociedade, que é a sociedade do candomblé, ela me proporcionou uma alegria imensa, porque o meu segundo trabalho feito na Universidade de Sorocaba, no núcleo a qual eu pertenço, que já falei, é o Núcleo de Cultura Afro-Brasileira, ele me proporcionou que dentro da Universidade de Sorocaba, que é de uma fundação católica, ela é tocada pela Fundação Dom Aguirre, que foi um bispo que teve aqui em Sorocaba, eu tivesse um primeiro trabalho que fala exatamente sobre esta ideia do candomblé. Então, dentro de um ambiente tremendamente religioso, eu consegui colocar um trabalho que explica a religiosidade da africana comparado com as demais religiosidades, quer de matriz europeia, matriz cristã, que são as religiões reveladas. Inclusive, para quem não sabe, o islamismo também considera Cristo como um de seus profetas, onde ele se chama Issa. Issa é Jesus em árabe. E a outra religião revelada, e é revelado pelo arcanjo Gabriel, falando pela boca de Maomé. A outra religião revelada, além da cristã, que é a anterior, é o judaísmo, que é da onde o cristianismo sai, porque Cristo, quando morreu, ainda era judeu, né? Tanto é que ele foi preso acabando de celebrar a principal festa judaica, que é a Pessa, que nós tratamos como Páscoa. E Pessa, em aramaico,
quer dizer exatamente a travessia. Pessa é a travessia do Mar Vermelho, onde os judeus deixam de ser escravos no Egito e passam a ser livres a partir do exército. E a partir dali eles transformam, só como um parênteses também, eles transformam o mito amítico, que hoje em dia dizem que é a marca dos negros, é a cor da pele, pela maldição de Noé, eles transformam esse mito amítico em justificativa para invadir as terras de Canaã, porque amaldiçoado foi Canaã, filho de Cã. E aí eles não conseguiram resolver isso até hoje por lá, né? Não conseguiram. E depois eles invertem isso no século XV para invadir a África, porque o principal império da África, antes ainda do Egito, é o império de Cush. E Cush era irmão de Canaã. Então é só inverter o discurso, é só inverter a narrativa para que se justificasse com que o exacerbado catolicismo do infante Dom Henrique permitisse e justificasse a invasão da África, que depois é adotado pelos demais cristãos do cristianismo reformado. Bom, voltando para a parte de literatura, eu continuo com essa brincadeira, tá bom? Continuo assinando como Ademir Barros dos Santos. Mas na parte de literatura eu assino como Ed Mulato. E como Ed Mulato, eu consegui ganhar alguns prêmios também. Acho que esse aqui deve ser o mais antigo, que foi num concurso literário de conto e poesia que teve aqui em Sorocaba. Eu consegui também ser agraciado. Teve aqui em Sorocaba também outros eventos de poesia que eu consegui também, no primeiro e segundo, que a gente chamou aqui de poesia. São concursos de poesia, como o próprio nome diz, que eu consegui minhas classificações também. Misturando Ademir Barros dos Santos com Ed Mulato, como Ademir, eu acabo de lançar este livro pelo meu estudo de africanidades, onde a gente enfrenta 5 histórias sobre negros que estão envoltos em mitos também. Há quem diga que mito não é bem isso, mas eu levo o mito dessa forma. Aqui eu tenho, por exemplo, a história de Harriet Tubman, que na verdade se chamava Araminta Ross, que é uma mulher baixinha, que foi uma escrava fugida do sul dos Estados Unidos, e mesmo ela sendo fugida, ela retornou algumas vezes para o sul para libertar outras pessoas, correndo o risco, inclusive, de ser recapturada. Ela acaba libertando mais de 1000 escravos, nunca perdeu nenhum que fugiu com ela, e alguns ela levou até o Canadá. Só que ela era uma mulherzinha baixinha que tinha ainda por cima um problema de saúde, porque ela foi agredida quando criança e tomou uma paulada na cabeça e fazia com que ela tivesse catalepsia, ou seja, dorme de repente. De repente ela dormia. E mesmo assim, ela conseguiu fugir com esse pessoal todo. Quem quiser mais alguma informação sobre ela, eu acho muito importante, que vocês vão ver de fato uma mulher excepcional, que está agora para estampar a nota de $20, inclusive reconhecido pela sua coragem e atividade. Pesquisa pelo Google, talvez, a ideia de o trem, a linha de trem subterrânea, coisa mais ou menos desse tipo, que vai dizer railroad, né? Ou procurar Harriet Tubman também, vai encontrar a história dela toda, é uma história muito bacana. Outra história que a gente conta aqui, que eu acho que é também muito desconhecida, porque para os argentinos ela é desconhecida, e é sobre exatamente a padroeira da Argentina, a Virgem de Luján. A Virgem de Luján, ela é uma imagem feita no Recife e foi cuidada por um negro africano que foi vendido como escravo, veio para Cabo Verde, que foi o primeiro lugar que serviu como entreposto para a venda de escravos. Portugal encontra aquele arquipélago totalmente desabitado e o transforma em entreposto de escravos. E depois ali vai ser também sede, uma das sedes da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, quando o Brasil, sob Marquês de Pombal, estava dividido em 2 reinos. Em 1755, o Marquês de Pombal decreta a liberdade dos índios, proíbe a escravização dos índios neste espaço do norte do Brasil, e no mesmo ato ele cria essa companhia e dá essa companhia como uma das suas principais funções
substituir essa escravidão indígena por escravização de africanos vindos da região de Cachel, principalmente, da Baixa Guiné. É por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, lá nessa região do norte do Brasil, nós vamos encontrar, por exemplo, a celebração do Terecô, que é uma religião africana centrada na cidade de Codó, no Maranhão. E vamos encontrar lá também a Casa das Minas, que foi fundada por Nã Agontimé, que era mãe do rei Guezo, e ela foi vendida como escrava pelo meio-irmão dele, Adondozan, que havia usurpado o trono de Guezo e mandado Guezo para a cadeia. Nessa história, Guezo conhece o brasileiro baiano Francisco Félix dos Santos, de Souza, quer dizer, apelidado Xaxá. E o Xaxá foi simplesmente o maior traficante de escravos da região Nagô, ou Baixa Guiné, que passa a se chamar, inclusive, Costa dos Escravos por isso, e pelo porto de Uidá, pelo forte de Uidá, ele vende escravos para a Bahia, porque ele era baiano, e aqui ele tinha o genro dele, que era o Zé Alfaiate, que foi o maior vendedor de escravos no Brasil. Então isso lota a Bahia de escravos, e ali nasce o candomblé, o candomblé de maior influência no Brasil hoje em dia, que é esse candomblé de matriz iorubá. E existe o candomblé Angola, claro, que os bantos também vieram da região da África Central. Você tem outros candomblés, por exemplo, o candomblé, que não é candomblé, mas é a celebração de Ifá, você tem a celebração de Egungun na ilha de Itaparica e por aí afora. Mas essa é a história desconhecida das nossas africanidades. Isso é o que eu teria para contar para vocês, mas não acaba aqui, tá bom? Eu acho que a gente depois pode continuar de alguma forma a trabalhar os mesmos temas, tanto na literatura, que eu tenho prêmio recente, mês passado eu ganhei um prêmio também, com um conto, e estou produzindo alguma coisa como Ademir Barros dos Santos ou coisas acadêmicas. Mas acho que isso é em seguida, num outro momento, não? Senão eu vou cansar muito vocês. Muito obrigado por enquanto.